Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical virtual. Hoje estamos aqui mais uma vez para louvar o nome do Senhor. Então reúna sua família, vamos neste momento aprender acerca da palavra do Senhor. Nós vamos iniciar este momento louvando ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê um novo coração, um coração que seja disposto a servir, que seja disposto a obedecer, um coração que seja inclinado ao outro, um coração que nos leve a verdadeiramente adorar ao Senhor. Então cante conosco neste momento essa canção e vamos iniciar este momento com este louvor. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos neste momento ficar com a lição que nesta manhã será ministrada pelo reverendo Airosa. Que Deus esteja nos abençoando em nome de Jesus. Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos
juntos com os irmãos, estudando mais uma porção da Palavra de Deus. Que a Escola Bíblica Dominical, ela sempre seja um veículo transmissor dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão registrados na Bíblia. Então é por essa razão que eu louvo a Deus, que eu agradeço a Deus e espero que o estudo deste dia possa nos fortalecer, possa nos orientar e possa fazer com que haja crescimento, tanto da minha parte quanto da parte dos irmãos e das irmãs. Hoje eu quero conversar com vocês acerca de um tema que tem muito a ver com os dias atuais. Eu quero conversar com vocês sobre cuidar do outro, uma opção genuína. Mas antes de darmos sequência, eu quero ler o texto básico, para que possamos refletir. O texto básico se encontra aí, que vocês já estão vendo, em Mateus, capítulo 14, os versos 13 até o verso 21. Diz assim, eu estarei lendo a Bíblia na linguagem de hoje. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto, mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Eles disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Palavras do Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, glorioso Pai, à luz da Tua palavra, nós queremos agora fazer algumas reflexões com os irmãos e com as irmãs. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, abra o nosso coração para recebermos o que Tu tens preparado para nós. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse aos irmãos e às irmãs, nós vamos hoje trabalhar o tema cuidar do outro, uma opção genuína. Por que nós estamos falando exatamente o cuidado como uma opção genuína? Porque o cuidado, ele passa por vários detalhes. Dentre eles, nós queremos ressaltar a sensibilidade. Para eu ter um cuidado com o outro, eu preciso estar sensível, eu preciso estar vendo, eu preciso estar vivendo um contexto. Uma outra ideia que nós podemos tirar aqui do cuidado como uma opção genuína é a liberalidade. Eu preciso liberar amor, eu preciso liberar atenção, eu preciso liberar realmente o meu ser para o outro. O cuidado também com o outro, na perspectiva de uma opção genuína, também passa pela ideia de que nós não podemos fazer essa ação de forma temporal, porque senão eu vou apenas pontuar determinados momentos, determinadas situações. Então,
O cuidado, para ele ser genuíno, ele tem que ser atemporal, ele não pode estar ligado ao tempo. Ele tem que estar ligado, de fato, às necessidades das pessoas diariamente. Então, cuidar do outro como opção genuína, como nós vimos, passa pela sensibilidade. Nós precisamos estar sensíveis, abertos à realidade a qual nós estamos inseridos. É importante também a gente perceber que o cuidado, ele se dá no lugar certo e na hora certa. É por isso que ele precisa ser sensível. É por isso que ele não pode ser temporal. Porque quando eu estiver envolvido, quando nós estivermos envolvidos num contexto, o cuidado ele vai estar sempre diante de nós. As pessoas, elas vão estar sempre diante de nós. E aí entra um outro detalhe que diz respeito à mobilização dos sentidos. Nós sabemos que nós temos 5 sentidos, né? O olfato, paladar, a audição, a visão e o tato. O cuidado, ele precisa de sentidos, desses sentidos. Então eu preciso ver, eu preciso mais do que nunca ouvir. Tempos atrás, nós vimos um cientista dizendo que de todos os sentidos, o último que se encerra quando o ser humano morre é o sentido relacionado ao ouvir. Enquanto a pessoa está nos últimos momentos da sua vida, ela ainda consegue ouvir. Então, o cuidado, ele mobiliza todos esses sentidos. Agora, o cuidado também, ele expõe em prol do que é essencial. O que significa isso? O cuidado, ele é algo público. Todo mundo vê. Quando nós olhamos para o texto lido, nós vamos perceber que Jesus, ele viu aquela multidão, ele teve compaixão daquela multidão, e aquela multidão viu que ele tinha esse sentimento para com ela. Por quê? Porque Jesus curou, porque Jesus ensinou, e depois Jesus tratou da fome daquela multidão. Então o cuidado de Jesus foi exposto ali, foi demonstrado ali. Não tem nada a ver com aquela questão da esmola, onde a gente recebe a orientação de que o que a direita faz, a esquerda não precisa saber. Não está relacionado a isso. O que nós estamos dizendo é que a ação do cuidado, ela precisa realmente se expor, ser exposta tanto para quem vai ser cuidado, como também para as pessoas que estão à volta. Então, o cuidado, ele passa pela sensibilidade, ele acontece no lugar certo e na hora certa, ele mobiliza os sentidos e, por fim, ele se expõe em prol, em benefício do que é essencial. O que é essencial? O outro, o ser humano. Quando eu olho para Jesus Cristo, eu vejo que a sua preocupação com os que sofriam era parte de suas ações. É o texto que nós vimos. Ele gastava tempo procurando, de certa forma, aliviar as dores das pessoas. Ele gastava tempo resgatando a autoestima das pessoas. Há um livro muito interessante escrito por Augusto Cury. Esse livro é intitulado Jesus, o maior semeador de alegria, liberdade e esperança. Então, na perspectiva de Cristo Jesus, nós vemos tudo isso. Nós vemos ele semeando amor, nós vemos ele semeando bondade, nós vemos ele semeando cuidado, nós vemos ele semeando alegria, porque quando as pessoas elas são cuidadas, elas demonstram alegria. Então Jesus demonstra isso. Jesus dá às pessoas
a liberdade. Jesus também dá às pessoas esperança. O cuidado, ele está também relacionado com a abnegação. O que é abnegação? É o despreendimento. Eu tenho que deixar de lado o meu eu. Eu tenho que deixar de lado a minha vontade. Eu tenho que deixar de lado o meu desejo. Porque à medida que eu for deixando de lado, eu vou tornando-me uma pessoa altruísta. Ou seja, uma pessoa que supera todas as formas de tendências relacionadas ao egoísmo. E aí eu passo, então, a pensar em beneficiar uma pessoa. E aí, essa ação, nós podemos dizer que ela é uma dedicação extrema. Então, a abnegação é um ponto muito importante no contexto do cuidado. Há um filósofo que viveu aí nos anos de 1889 até 1976, Martin Heidegger. Ele escreveu uma obra intitulada Ser e Tempo. Nessa obra, ele mostrou que as realidades fundamentais, como o querer e o desejar, elas se encontram enraizadas no cuidado essencial. O que significa tudo isso? Significa que o querer e o desejar, eles são necessários, são indispensáveis. Eu quero agora trabalhar com os irmãos e com as irmãs algumas características da abnegação. Primeiramente, ela se relaciona com ocasiões. Certa vez, quando morava em Feira de Santana, eu estava em casa e uma pessoa descobriu o número do meu telefone. Era uma senhora. E ela ligou para mim e nós ficamos das 22 horas até a 1 hora da manhã conversando. E ela estava totalmente angustiada, ela estava totalmente apavorada, ela estava totalmente sem chão, pelo simples fato dela não conseguir se engravidar. Então nós tivemos o cuidado de oferecer a ela algumas palavras de consolo, algumas palavras que fizessem com que ela não entrasse no processo de depressão, mas que achasse alternativas para o seu problema, para a sua situação. Então, a abnegação, quando ela está ligada ao cuidado, quando eu deixo de lado, às vezes, o meu bem-estar e passo a dar uma devida atenção ao outro, isso está relacionado, então, às ocasiões. E precisa ser provado. Esse provado está no que diz respeito a soluções não apresentadas por quem está cuidando, mas as soluções alcançadas por quem está sendo cuidado. Essa pessoa ela precisa provar, ela precisa se sentir inserida no contexto do cuidado. E para que o cuidado aconteça de forma extraordinária, existem duas coisinhas, 2 detalhezinhos que precisam ser postos em prática: a paciência e a força de vontade. Quando a gente vai cuidar do outro, eu preciso ter paciência, eu preciso me fortalecer, porque se eu não tiver paciência com o problema do outro, esse cuidado ele vai ser temporal. Eu não vou ter forças, eu não vou ter ânimo, eu não vou ter coragem para cuidar da pessoa. Mas quando eu faço a abnegação do meu próprio eu, quando eu me sinto no lugar, quando eu me coloco no lugar do outro, eu tenho que exercitar a paciência. Eu tenho que buscar um fortalecimento.
E esse fortalecimento, ele pode ser psicológico, esse fortalecimento ele pode ser sociológico, esse fortalecimento ele pode ser, espiritual. As características, então, da abnegação passam por aí. Como são os campos de ações do cuidado? O cuidado, ele não acontece quando tudo está bem. O cuidado, ele acontece quando existe a manifestação das aflições, quando acontecem as privações, quando acontecem as angústias. Nós colocamos aqui embaixo, para vocês dimensionarem mais, a ideia de prisões, tumultos, trabalhos. Nas prisões, por exemplo, nós encontramos pessoas lá aflitas, pessoas que foram privadas porque cometeram um delito, elas foram privadas da liberdade. Elas estão angustiadas, elas estão temorosas, elas estão sofrendo. Quando há a ideia de tumulto, a ideia no trabalho, no relacionamento com o patrão, com o colega de trabalho, tudo isso é o campo de ação do consolo. Agora, será que o cuidado ele passa apenas pelas ações humanas? Evidentemente que não, queridos. O cuidado, ele tem como base a oração, que aqui nós estamos chamando de vigílias e jejuns. Se eu quero me santificar, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que pedir, Deus me santifique, Deus me ajude, Deus me dê forças, Deus me dê sabedoria, mas eu preciso também me separar para realizar o cuidado. Eu preciso me separar. Eu preciso ter um momento no qual eu vou liberar o meu corpo daquelas coisas que não são necessárias naquele exato momento. Bem entendido isso. Eu preciso ter uma vida de jejum. Porque o jejum significa o quê? Eu estar me preparando fisicamente, eu estar me preparando emocionalmente, eu estar me preparando espiritualmente, eu estar me preparando como um ser humano. Eu vou estar aberto para receber aquilo que Deus tem para me dar, para me oferecer, e por conseguinte, aquilo que eu vou passar para o outro. Então, a oração e o jejum são fundamentais. Vocês podem estar estranhando a palavra aí, crédito, relacionados ao cuidado, né? Quando eu falo crédito, é alguma coisa que está ligado. Por exemplo, a sabedoria. Salomão pediu sabedoria para resolver um problema. Ele teve todo um cuidado. Ele pediu sabedoria para administrar o reino do povo de Deus. E o primeiro momento que ele utilizou a sabedoria foi quando aquelas duas mães, elas foram discutir quem era de fato a mãe do menino que estava vivo. Porque as duas tiveram os filhos no mesmo dia, no mesmo horário. Só que uma das crianças faleceu. E uma foi lá e trocou a criança viva pela criança morta. E elas ficaram reivindicando. Não, o filho é meu, não é meu, não é meu. E Salomão então teve sabedoria. Falou, bom, então vamos resolver. O filho é de quem? Não, é meu, é meu. Bom, então vamos resolver esse problema. Vamos cortar essa criança no meio e cada um fica com um pedaço. E aí houve a manifestação da mãe verdadeira, né? E aí Salomão, através desse gesto, ele pega a criança e entrega a mãe verdadeira. Então, nós precisamos ter sabedoria. Jesus sempre foi sábio. Quando nós olhamos para os apóstolos também sempre foram sábios. Olhem para o texto que nós lemos de Mateus. Jesus, ele consegue perceber a necessidade daquelas pessoas. A necessidade das pessoas primeiras era de cura. Depois ele percebe que a necessidade daquelas pessoas era de fome. Entre uma necessidade e outra, Jesus
ele procura demonstrar sabiamente que o que ia acontecer ali não era um ato partido da sua pessoa, mas era um ato partido da pessoa do Pai. Por isso que ele ora, por isso que ele dá graças ao Pai, ele dá graças a Deus. É depois daí que ele divide os alimentos com aquela multidão. Então nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos olhar como é que está a pessoa, como é que está o outro, e agirmos conforme a vontade de Deus. E para agirmos com sabedoria em relação ao cuidado, é preciso também que a gente, tenha vontade, tenha um tempo para aquilo. Nós não podemos determinar, olha, em 15 minutos eu vou cuidar de você. Não, se você estiver pensando nisso, pode largar a mão. Nós precisamos ser longânimos. Há um outro detalhe que precisa estar ligado ao cuidado, é a bondade. Eu tenho que ter bondade. E a bondade é para com aquela pessoa que um dia me fez mal, um dia me maltratou. Jesus, ele foi bondoso com Judas, a ponto dele oferecer a Judas a Santa Ceia. Ele chegou a lavar os pés de Judas. Então Jesus, ele foi sábio, ele foi longânimo, ele foi bondoso, ele sempre agiu com a ação do Espírito Santo. Então o cuidado que nós, como servos de Deus, devemos ter também precisa passar pela ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque se nós não tivermos o Espírito Santo conosco, nós não vamos ter forças, nós não vamos ter sabedoria, nós não vamos saber quanto tempo vamos gastar com aquela pessoa. O cuidado, queridos, ele não pode ser uma ação fingida. Eu vou fingir que cuido de você. Isso é uma ação política. Os políticos que agem assim, né? Olha, eu vou... É época de eleição, eles vão para as comunidades, aí pegam aquelas crianças, tudo com aqueles barrigão, né? Cheio de verme, com o nariz todo ranhento, aquelas crianças peladas, né? E abraça aquelas crianças, põe no colo e beija. Isso é uma demonstração fingida, porque depois que ganham, ficam criando essas leis malucas que não favorecem nada a população mais pobre. O cuidado, ele precisa ter palavras verdadeiras. O cuidado, ele precisa estar debaixo do poder de Deus. Eu quero concluir a minha fala citando aqui um pensamento, né, de Leonardo Boff, que é um teólogo católico. Ele diz o seguinte, né? Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Cuidar está nesta dimensão. Se eu cuido do ser humano, se eu cuido do outro, eu também tenho que cuidar daquilo que Deus criou, as outras coisas que Deus criou. Eu preciso ter um cuidado para com as nossas crianças. Eu preciso ter um cuidado para com os meus idosos. Eu preciso ter cuidado com os animais. Eu não posso pegar um cachorro que está na minha casa, simplesmente jogar ele na beira da estrada e deixar lá à mercê da sorte. Não. Eu preciso cuidar do planeta Terra. Eu sei que eu não posso, de maneira nenhuma, desmatar a Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo hoje. Então eu tenho que cuidar do planeta. Eu não posso jogar plásticos
no solo. Por quê? Porque eles demoram a se deteriorar. Eu não posso produzir gases, porque eu vou afetar o efeito estufa. Então, tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Isso é um trabalho que eu tenho que desenvolver. Isso é um trabalho que você tem que desenvolver. Isso é um trabalho que nós temos que desenvolver. O cuidado, queridos e queridas, na verdade, é algo que está muito ligado ao que nós trouxemos como tema. Uma opção genuína. Que Deus te abençoe. Que Deus cuide de você. Que Deus cuide de cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.